Animais em Foco, com Vieira da Costa. Aqui o bicho pega. Com certeza o nosso público está ficando muito satisfeito com esse nosso bate-papo. Eu mesmo desconhecia de muitas informações que o doutor aqui está explanando, está me dando uma aula e acredito também para o nosso público. De jeito nenhum. Agora eu gostaria de ir para um tema, doutor. Sim. Que é o foco aqui, ó, do nossos Exatamente, animais em foco. Eu tenho a ciência, claro, que a Receita Federal, né, ela utiliza também cães para repressão de contrabando, de tráfico, essa coisa toda. Mas essa pergunta, de repente, nós vamos fazer para o nosso colega aqui, o Everson, né, que é o responsável dessa área. E, antes de tudo, eu queria saber a sua opinião também, como cidadão, como o senhor viu uma lei que foi sancionada pelo presidente atual da República em 2020, que aumenta a pena de repressão para as pessoas até 5 anos, quem maltrata animais. Infelizmente, essa lei só está abrangendo atualmente cães e gatos. Estamos trabalhando aqui, junto com um programa de organizações, para aumentar essa lei para todas as espécies de animais. Como o doutor vê essa lei, né, vamos dizer assim, aprovada, né, sancionada pelo nosso presidente, se teve um marco para o nosso povo brasileiro, principalmente aos protetores de animais? Olha, institucionalmente, a Receita Federal, como representante da Receita Federal, nós não temos nenhuma opinião a oferecer, gerência, né? sim. Não faz parte das nossas atribuições. Como cidadãos, é claro que nós, todos dentro da Receita Federal, né, eu acho que sem exceção, nós não apreciamos, não gostamos de observar animais abandonados, né, sofrendo maus tratos nas ruas e tudo mais. Para cuidar desses animais, para dar atenção adequada, orientar inclusive as pessoas, né, é importante termos profissionais empregados no serviço público, locais adequados. Para que isso aconteça, é imprescindível contar com os recursos que provém do trabalho feito pelos servidores da Receita, né, auditores, analistas administrativos na arrecadação de tributos. Isso é a relação que a Receita tem, que a gente pode dizer. A gente também tem a convicção, né, internamente, de que, embora a Receita não seja responsável por administrar o orçamento, a Receita Federal é responsável, né, assim como as receitas estaduais, por arrecadar, por oferecer, por prover recursos para que o governo consiga administrar o orçamento, né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente também, como cidadãos, né, tem a convicção de que basicamente, né, o Estado tem de prover condições adequadas de saúde, educação e segurança, e acreditamos, conforme já dissemos aqui durante a entrevista, que investir em educação vai criar cidadãos mais conscientes, com certeza, conscientes e mais respeitosos no trato com o outro cidadão, com as pessoas, e também com o ambiente. Consequentemente, os animais também estariam mais bem protegidos, mais bem amparados numa sociedade em que se investisse mais em educação, né? E o nosso papel é prover recursos para que isso aconteça. Tá vendo? Doutor Flávio, o nosso país, né, o nosso Brasil, ele é o segundo maior do mundo na venda de produtos PET. O senhor acredita que parte desses tributos que são da parte de produtos PET não poderiam ir para a proteção aos animais, já que está na lei que todo animal, né, urbano que envolve cachorro, cão, né, gatos e equinos, são papéis fundamentais de cada prefeitura, de cada estado. E muitas das vezes eles não fazem. Então, raramente, às vezes você conversa com o prefeito que ele não sabe, claro, ele não sabe o dono da verdade. Eu citei aqui como o professor Lucas, lá de Seropédica, que adora animais, mas não sabia como fazer. Então, nós estamos aqui para somar que toda a vida seja respeitada. Então, voltando àquela minha pergunta, parte desses impostos, como cidadão, o senhor verifica a possibilidade, de repente, parte desses impostos não ser destinado a esses animais necessitados, juntamente aos seus protetores, que são os tutores legais hoje?
Pois é, VC. E aí, novamente a pergunta, né, vai para um rumo, né, e eu tenho que deixar bem claro aqui. O papel da Receita, né, a atribuição da Receita não é definir para onde vão os recursos. Como cidadão, eu posso dizer, sim, seria importante, seria interessante, né, que as administrações municipais, principalmente, né, tivessem essa visão, essa consciência de que é relevante evitar o abandono, né, evitar que se estimule maus tratos aos animais, e para isso precisa destinar algum montante de recursos. É claro que há prefeituras que têm condições de fazer isso com mais facilidade do que outras, têm mais recursos disponíveis. As prioridades, às vezes, a gente, conhecendo aqui a realidade eu sou do Espírito Santo, né? Conhecendo a realidade do interior de cada estado, eu já morei em muitos estados no Brasil. Morei num lugar chamado Oiapoque, né? Todo mundo já ouviu falar de Oiapoque, lá no extremo norte do Brasil, né? No Amapá. Havia uma infinidade de cachorros nas ruas, né? E era um fenômeno, eles tinham tomado conta, né? E o prefeito não sabia o que fazer, né? Ele não tinha como estabelecer aquele trato ali como prioridade, até que o comandante da companhia de fronteira do Exército lá, né, convenceu o prefeito, falou, olha, o senhor precisa tomar providência porque isso está incomodando, inclusive, né, o alojamento aqui dos militares, né? Entraram num acordo e trataram em conjunto. Quer dizer, até aquele momento ele não tinha como estabelecer essa prioridade porque faltava recurso para o mais básico lá, uma região muito complicada, carente, no meio da selva, né? E, por outro lado, uma cidade do tamanho, né, com a relevância, com o porte que tem o Rio de Janeiro, tem uma outra realidade, né? Não sei como que poderia fazer, mas sim, claro, seria conveniente. Como cidadão, eu também me sinto incomodado quando vejo, né, algum animal abandonado. Pessoas também, infelizmente, né, sim, que moram sim, nas ruas. Sem dúvida. É de partir o coração. Né? Eu me concentrei aqui no foco da sua pergunta, mas é claro que a gente tem dificuldade. Eu vejo o trabalho feito pela prefeitura. Eu vejo as tentativas que a prefeitura faz de abordagem social. Eu vejo também que há muita gente que se esconde no meio dos moradores de rua, né? Há criminosos que se escondem lá. E é um problema muito complexo de ser tratado. Não é simples, né? Até porque a legislação impõe alguns limites, né, à abordagem social. Então, precisamos pensar de maneira bastante profunda sobre isso, né? Pensar em reformular, em adaptar as leis à realidade atual, né? É uma discussão que vai muito além da nossa competência aqui, da Receita Federal. Estou dando esse depoimento aqui como cidadão, falei até da minha experiência lá em Oiapoque, né, e outros locais. Uma curiosidade, o que aconteceu com esses animais? Foram castrados? O que foi feito? Não, sim, foram castrados. Perfeito. Né? Alguns, na verdade, eles fugiram para a selva, se tornaram cachorros selvagens. Então, não sei se teriam uma vida melhor. Acho que não. Atualmente não. Seriam predadores e presas na selva. É verdade. Mas é uma curiosidade que o nosso público, com certeza, se eu não perguntasse, o doutor ia ficar, sim. Será que mataram os animais? Então, não. O comandante da companhia até sugeriu, olha, eu atravesso os animais para o outro lado, para a Guiana Francesa. Olha, viu então? Vai buscar caminhos, né? O caminho hoje, realmente, o crescimento de qualquer espécie, no meu entendimento, é a castração. Eu, particularmente, doutor, sou contra a matança de animais. Não, claro. Se você tem, né, porco do mato, pega, apreende e castra. Para que eliminar uma vida? Eu como ser humano, eu não consigo ver por esse lado. Então, acho que o melhor remédio atualmente realmente é a castração. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, doutor. Qual a relação hoje da Receita junto aos seus animais? Qual é a função deles? Se o senhor quiser também pode daqui a pouco passar. Eu pergunto para o senhor Everson, né, que é responsável dessa pauta. E se o senhor quiser deixar aqui, acrescentar algo mais para o nosso telespectador, alguma informação, para nós encerrarmos. Para mim foi uma aula, eu agradeço muito o senhor ter aceito esse nosso convite. Para o nosso público é uma relevância, e vou solicitar sim, que nós tenhamos um link para todas as ações
de humanidade que a Receita passar, eu quero ter o prazer de divulgar no nosso programa. Tá bem. E para o mundo todo, que ela passa também na TV Max, né? Canal 25 e 525 do estado do Rio de Janeiro, e também no YouTube, que pega o mundo todo, e mostrar que a Receita nossa, do Rio, do Espírito Santo, como no Brasil, ela faz um trabalho de excelência também, de humanidade, né? Vamos dizer assim, né? Para todo tipo de vida, né? Beleza. Vou tentar descrever aqui introdutoriamente, né, a nossa relação com os animais. Primeiro é o seguinte, na nossa função de proteger as fronteiras, né, de exercer o controle aduaneiro, a gente também muitas vezes se depara com tráfico de animais selvagens, né? Esses animais são apreendidos, são encaminhados para os órgãos adequados para serem reintroduzidos na vida selvagem, ou, quando são animais domésticos, né, para serem tratados adequadamente, né? Isso é um lado da nossa relação direta com os animais. O outro lado é muito mais interessante. Muita gente já viu, né, nos aeroportos, nos portos, até mesmo nas fronteiras, o trabalho do cão de faro e o seu condutor, né? Isso é uma relação muito interessante, um trabalho excepcional, né, que vem sendo fortalecido dentro da Receita Federal. Aliás, fica aqui no Espírito Santo, né, o Centro Nacional de Cães de Faro. Os cães de faro da Receita Federal são formados, né, e os condutores, as duplas, né, K9, né, K9, são formadas lá nesse Centro Nacional de Cães de Faro e atuam depois em todo o Brasil. O Centro Nacional de Cães de Faro provê esse treinamento e essa adaptação, né, para as duplas que estão localizadas no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste do país, em todos os lugares. E, naturalmente, aqui também. Então, o trabalho feito por essas duplas, a relação entre condutor, e o agente canino, a gente chama de agente canino, eles têm nomes até interessantes. É uma relação muito, muito, muito boa, muito próxima, né, e muito proveitosa, né? São diversos tipos de treinamento, de adaptações diferentes, para atuação com foco, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao tráfico de dinheiro, né? Então são agentes caninos especializados, treinados para isso aí. Eu vou deixar essa descrição, né, para ser feita pelo nosso chefe da divisão de repressão ao contrabando e descaminho, que é quem cuida aqui no Rio, né, de coordenar, né, a atuação desses agentes caninos e seus condutores. Nós temos agentes caninos e condutores no aeroporto do Rio, no Porto do Rio, né? Temos canis, onde eles são cuidados, são muito bem tratados. Podemos ir lá visitá-los para ver nós o vamos ter, bem-estar dos nossos animais? Vamos ter essa oportunidade. Vou deixar por conta do chefe, né, da divisão, o Everson Chada, que faz parte da nossa equipe aqui, né? É um auditor fiscal valoroso, né, ciente do seu papel, destemido, né? Atua em várias frentes, né? Ele inclusive estava presente lá em Petrópolis acompanhando a destinação. Além da destinação feita pela Receita Federal, tivemos uma destinação também para Petrópolis feita por servidores da Receita Federal de todo o Brasil. Que bacana, cestas né? básicas a gente mandou para lá. Bacana. O Everson estava lá acompanhando isso também. Bacana. É um trabalho um ajudando o outro, né, doutor? Isso, é um trabalho em muitas ajudando frentes. A outra, Nós estamos aqui, eu falo o seguinte, nós estamos aqui de passagem. Se nós pudermos fazer o bem, é assim que eu penso na vida. Isso o senhor mesmo. quer deixar alguma mensagem, doutor, explanar, algum recado para o nosso telespectador? Fique à vontade. Vou dizer aqui para encerrar, VC, que foi uma satisfação participar dessa entrevista, né? Nós temos ainda um longo caminho a percorrer para mostrar, né, evidenciar, mostrar para a sociedade que a Receita Federal faz um trabalho visando o bem-estar econômico e social. Os servidores da Receita, seus auditores, analistas, servidores administrativos, né, buscam um trabalho de excelência justamente com esse foco, né? O nosso trabalho, como a gente tentou descrever aqui em diversos pontos da reportagem, né, não se restringe a fiscalizações de coisas, de picuinhas, né? Pelo contrário, visa prover o estado de recursos para que a gente consiga atuar adequadamente, para que o Estado, né, a União, governo federal, governos estaduais, governos municipais tenham condições de atuar adequadamente
provendo para a sociedade, né, educação, saúde, segurança de qualidade. E nas administrações tributárias e aduaneiras do mundo inteiro, né, os agentes, os servidores são bastante valorizados, né? A gente aqui no Brasil talvez esteja um pouco distante dessa imagem, né? Levar essa informação não é muito para o público, divulgada, não é muito divulgada. Levar essa informação para o público de como é feito o trabalho da Receita, né? Mudar a cultura interna e mudar a relação também com o público externo é um trabalho grandioso a ser feito e a gente espera em oportunidades como essa ter condições de levar um pouquinho dessa mensagem, né? A nossa participação em ações de cidadania, o nosso investimento aqui em conformidade, orientação para o cidadão, no diálogo com o cidadão, é um investimento que está começando, há muito a caminhar ainda, mas a gente está disposto sempre a ouvir. Estamos avançando e estamos dispostos a ouvir sempre, tá bom? Ok. Doutor Flávio, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Para o nosso público, com certeza, foi uma aula que o doutor deu aqui. E aqui, amigos, você sabe, o nosso bordão é aqui o bicho pega. Mas aqui, na Receita Federal, com o doutor Flávio Coelho, o bicho não pega. Parabéns, doutor Flávio Coelho e equipe da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Amigos, vamos bater um papo agora com Everson, que é o responsável da repressão de contrabando e drogas no estado do Rio de Janeiro pela Receita Federal e também o responsável do manejo com nossos animais aqui, cães de faro. Everson, se apresente para o nosso telespectador, qual o seu nome completo, só a sua função e qual é o trabalho que nossos cães têm contribuindo para a nossa Receita Federal, o combate ao tráfico e o contrabando. Bom, meu nome é Everson Augusto da Rocha Chada, sou auditor fiscal, chefe da Divisão de Repressão ao Contrabando no Estado do Rio e Espírito Santo, né? Bom, a nossa equipe tem um trabalho multifacetado na atuação de combate a vários crimes. Poderíamos assim dizer que nós somos parte de uma equipe que é o braço armado da Receita Federal, né? Atuando exatamente no combate ao contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e também na lavagem de dinheiro, né? Nossos cães de faro ele tem um papel primordial na atividade do combate ao tráfico internacional de drogas, né? Muitas das vezes eles são responsáveis pelas apreensões, das maiores apreensões que a gente já fez, né, até hoje em nossa divisão. Nossos cães aqui têm assim, um histórico que já pode levantar mais de 10 toneladas de cocaína para cada cão, né, de apreensões já historiadas, né? E todo esse trabalho ele é feito não só da parte de cães, né? Tem um trabalho que é feito também pelos seres humanos, pelos equipamentos, mas o cão ele é quem aponta para nós o foco local imediato, onde a droga se encontra. É um trabalho espetacular. Esse cão, qual é o tempo de vida dele nessas operações, Everson? Passa para o nosso público, por favor, porque muitos aqui são protetores que estão nos assistindo, eles ficam preocupados, acima de tudo, claro, eu também, com o bem-estar de nossos animais. Gostaria que você pudesse explanar onde eles convivem, qual é o local que ele habita, se tem veterinários, tratadores, passeadores, qual é a função, o que esses animais passam no dia a dia junto à Receita Federal antes do seu trabalho, que é o faro, né, para poder detectar. Sim, os cães de faro da Receita Federal, eles são acompanhados por seus tratadores e também por veterinários, porque a preocupação do bem-estar animal é uma preocupação constante, né? Afinal de contas, eles são cães que dão muito resultado, né? A seleção de cães começa quando eles ainda são filhotes nas ninhadas. Para que vocês tenham uma ideia, a cada 40 cães que são colocados na seleção, apenas 2 são selecionados, que estão aptos a exercer essa atividade, seja porque eles têm uma aptidão forte à localização de drogas, como também tem uma aptidão por serem dóceis, que é uma necessidade que a Receita Federal tem, uma vez que a gente atua em aeroportos, com presença de crianças, né? Então não adianta a gente ter um cão excelente, mas que ele não seja dócil, né? Ele também tem que saber conviver com outros animais, porque também se chega, né, nos aeroportos outros animais também, né? Essa é uma realidade. E nossos cães eles são treinados num Centro Nacional de Cão de Faro, que fica em Vitória, tá? Esse Centro Nacional está em funcionamento há quase uma década
e ele já está se habilitando, pela sua excelência na produção de cães, ele está se habilitando como centro regional da América Latina para todas as aduanas, né? É um projeto que já está em andamento, mas a gente se ressente de apenas um ponto, né? Nós ainda temos uma quantidade pequena de cães de faro atuando na aduana no Brasil. Quantos são hoje, Everson? Aproximadamente 50 cães hoje, porque a gente sempre tem alguma formação, mas os cães também vão ficando mais antigos, se aposentam, então a gente tem sempre que fazer essa troca. Mas o projeto nosso é que num prazo curto, de 2, 3 anos, a gente já tenha 200 cães em operação. Isso em nível nacional? Nível nacional. E ainda é pouco, né? É, muito pouco. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem funcionando, né, 4 equipes de cão de faro. A gente chama de equipe porque tem o agente canino e o condutor, né? No aeroporto do Rio de Janeiro a gente tem um cão de faro que opera com dois condutores, né? Enquanto na nossa divisão nós temos outros 3 cães, né? Os cães que a gente costuma utilizar são da raça pastor alemão ou pastor belga malinois. São cães bastante adaptados à nossa atividade, né? Eles se especializam em encontrar drogas das que a gente mais tem contato, que são as drogas, né, folhosas, como maconha, haxixe e outras provenientes da mesma família da cannabis, né? Também eles atuam encontrando cocaína, que é uma coisa que é muito forte na atuação nos portos e aeroportos do Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro também, mas também drogas sintéticas que provêm geralmente da Ásia ou da Europa. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta que, com certeza, para o nosso telespectador, que muitos deles são da proteção animal, eles devem estar com uma dúvida no que sentido. Esses animais, eles são viciados em drogas ou não? Isso que eu gostaria que você pudesse de explanar. modo nenhum. O animal ele não tem contato direto com a droga, em nenhum dos casos. Ele não ingere droga em nenhum dos casos, né? O trabalho do cão ele é focado justamente na capacidade que ele tem de conseguir identificar moléculas no ar dessas drogas que elas são emitidas em contato com o próprio ar, né? Então ele consegue, isso a uma grande distância. A capacidade de olfato de um cão é milhões de vezes mais potente que a nossa. E ele consegue, inclusive, segregar os cheiros, de modo que a gente consegue treinar o cão para ele conseguir localizar 12 tipos, 13 tipos diferentes de drogas. E de nada adianta, por exemplo, tentar mascarar o cheiro colocando outros objetos. O cão ele é capaz, sim, né? No passado a gente via muito na televisão que se colocava borras de café para evitar. Isso não adianta absolutamente nada. O cão ele é capaz de localizar a droga. Ele é treinado com essa finalidade. Então aqui vai um recado, né, para os nossos, infelizmente, traficantes, né, que não adianta tentar trazer, que onde bater com um cão de faro da Receita Federal não vai avançar. Não é isso? É verdade, é verdade. A gente utiliza de outros instrumentos também para auxiliar, né, porque é muito trabalho que a gente tem, de fato, aqui na nossa cidade e também no estado como um todo e o Espírito Santo também, né? Mas os cães de faro são primordiais para essa atividade. Nós temos instalados hoje aqui no Rio de Janeiro três canis, né? Um no Porto do Rio de Janeiro, outro no Porto de Itaguaí e o outro no Aeroporto do Galeão. A base principal dos nossos cães de faros é no Aeroporto do Galeão. A gente tem uma preocupação muito grande de manter esses cães isolados para que eles não sofram qualquer tipo de atentado, porque, afinal de contas, eles são, digamos assim, inimigo dos traficantes, né? E a gente mantém eles no local isolado, mas sempre preocupado com o bem-estar do animal. Nós mantemos uma equipe com tratadores, eles tomam banho de sol diariamente, tem uma rotina de alimentação, uma rotina de treinamento, uma rotina de cuidado da saúde do próprio animal, né? Os tratadores, ao final da vida laboral do cão, que dura em média 8 anos, pode chegar até 12, né? Eles passam a ser adotam os cães, né? Isso passam é uma regra. Seus tutores legais, né? Eles adotam esses cães até o final da sua vida, com o apoio também da instituição. Mas é uma regra que a gente tem aqui. Todo condutor ele assina um contrato com a Receita Federal, se não colocando tem nessa risco obrigação. de, quando utiliza o cão,
largarem nas ruas, isso não existe Não, na não Receita existe. Já Federal. teve um caso, inclusive, que um condutor ele não pôde, de fato, tomar conta, né, não se tornar o tutor de um cão de faro, mas nós mantivemos ele nas nossas instalações com um certo convívio social até com os outros animais. Olha que né, bacana. até o fim da vida dele. Né? Bacana. E esses animais, por serem animais grandes, né, a gente utiliza os pastores, né, eles vivem em média 12 anos. Certo. Então eu acho essa informação que você está passando para o nosso público de grande relevância, porque muitos se preocupam realmente, porque nós temos, às vezes, algumas instituições que às vezes o animal não atua mais e não consegue, e eles descartam, botam em canis de prefeitura, junto com outros animais. Então, o procedimento que vocês estão fazendo, no meu entender, é o correto, e assim tem que ser, e que sirva de exemplo para as demais instituições, entendeu? Um detalhe importante que eu queria falar também, que os nossos cães, quando eles não estão se adequando ao trabalho, né, por alguma razão qualquer, se desviam, eles não sofrem qualquer tipo de moléstia. A gente não faz... Nenhuma repressão para o animal. Exatamente, não tem nenhum ato de repressão com o animal. Na verdade, ele procura trabalhar e o trabalho dele é o prazer da vida dele. Porque para ele. Conta um pouquinho dessa história, como seria isso? Vamos Exatamente, lá. O cão ele é treinado da seguinte maneira: ele quando ele localiza a droga, ele é treinado para encontrar o foco da origem da droga. Quando ele localiza a droga, ele imediatamente ele recebe uma recompensa. E a recompensa é um brinquedo. Certo. A gente joga uma bola para ele brincar, né? E isso a gente tem que ter um pouco cuidado, porque a gente só pode fazer isso quando ele estiver trabalhando ou quando ele estiver treinando. Certo. E como é que a gente faz para a gente manter o bem-estar do animal? Para que ele tenha uma vida feliz, que é uma preocupação que a gente tem. A gente procura intensificar a quantidade de treinos, a quantidade de trabalho. Tá. Então eles estão sempre trabalhando. E sempre felizes, né? E sempre felizes. Em média, eles trabalham assim, para cada operação que a gente faz, eles têm uma capacidade de trabalho ótima de 2 horas. A depender da temperatura do ambiente, né? 2 horas é o que eles costumam trabalhar. Mas a gente descansa meia hora, eles retornam ao trabalho. E eles fazem isso de modo voluntário. A gente vê que ele não... Né, é muito difícil forçado, acontecer, né? O cão de não querer ir trabalhar. A gente pega a coleira, o bicho já vem correndo para cima da gente que quer trabalhar. Quer passear. Né? Já quer trabalhar. E brincar, né? Exatamente. E existe uma coisa assim, uma ligação que para nós é muito cara, que é a questão da ligação do condutor e do agente canino. Eles, na verdade, têm que ser uma parceria, né, de amizade, né, entre o ser humano e o cão, de modo que eles trabalhem de forma ótima. Não adianta se não casar um com o outro, né? Tanto é que a gente faz um treinamento durante 3 semanas com o condutor para que ele conheça o seu cão, se adapte a ele, e muitas vezes nesse treinamento a gente vê que há trocas, que tem cão que não deu muito certo com um condutor e ele dá certo com o outro, né? A gente faz muito disso. E ao longo da vida toda laboral desse cão, até ele se aposentar, ele vai conviver com esse condutor. Nós estamos fazendo agora uma experiência no aeroporto para que ele tenha 2 condutores e tem se mostrado exitosa, né? O cão, na verdade, o colega que trabalha no aeroporto, ele trabalha em regime de plantão, então ele trabalha 24 horas e folga. E o cão, ele tem a oportunidade de trabalhar todo dia, até porque ele quer brincar, né? Então a gente colocou 2 condutores para trabalhar, né? Os horários de voo são os mais variados possíveis, né, no aeroporto, então isso está se mostrando bastante exitoso. É um exemplo de que, no final das contas, a gente fez uma parceria com mais de um condutor e que o cão se sente mais feliz porque ele tem mais tempo de brincadeira, claro. né, na brincadeira dele, encontra a droga e a gente está tendo muito mais resultado, tirando de circulação do país aquilo que causa malefícios a toda a sociedade. Bom, eu aqui agradeço a participação do colega Everson. E você já sabe, né? Aqui o bicho não vai pegar nunca. E pelo contrário, aqui parabéns ao Everson, equipe, e aos nossos animais cães de faro, o nosso parabéns.
mais em Foco com Vieira da Costa. Aqui o bicho pega.